Ele nasceu em 18 de novembro de 1942, na cidade sergipana de Propriá. De lá para cá, vem percorrendo um longo caminho, passando pelo direito, pelo magistério e pela poesia. No nosso aula magna de hoje, Carlos Augusto Aires de Freitas Brito, o ministro Carlos Aires Brito, com quem nós conversamos agora, antes da aula que terá o tema O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Ministro, antes de mais nada, obrigado pela sua participação aqui no nosso aula magna. Eu gostaria de começar fazendo a seguinte pergunta, que tem a ver com a escolha individual. E justamente nós tentamos mostrar um pouco do homem por trás do professor, por trás do jurista. Então a primeira pergunta é a seguinte: por que o direito? Olha, porque o direito é cada vez mais um espaço de lutas avançadas, progressistas, lutas crescentemente contemporâneas, se pode falar assim. E o profissional do direito, por isso mesmo, se sente partícipe dos acontecimentos e capaz de interferir no curso da vida afirmativamente, producentemente, qualitativamente. Isso num plano ético, num plano da dignidade da pessoa humana, incorporando justiça social, fraternidade. Eu resumiria assim: o direito é mais do que um meio de vida, uma razão de viver. Ministro, o direito ele pressupõe muitas vezes um embate, um conflito. E, em muitos sentidos, algumas das forças que são poderosas acabam sendo até acusadas de serem até contra a dignidade da pessoa humana, em determinados sentidos. Essa luta, esse embate que muitas vezes, pelo direito, pela dignidade do ser humano, às vezes ele não sai vitorioso, isso não leva a uma certa frustração em determinados momentos? Olha, realmente existe uma espécie de contraponto, negativo. O direito já foi visto pela escola crítica de viés nitidamente, de cariz nitidamente marxista. O direito foi visto como instrumento de dominação, de uma classe por outra. Então o direito sempre a serviço do status quo, o direito a serviço de forças retrógradas, patrimonializadas economicamente e opressoras politicamente. E também caracterizadas pela imposição de discriminações odientas até. Então o direito já foi visto como a serviço de preservação de privilégios. Porém, quando Marx teorizou sobre o direito negativamente, enxergando nele todos esses defeitos, o direito não havia conhecido a sua dimensão social, que só chegou em 1917 na Constituição mexicana, 1918 na Constituição russa, 1919 na Constituição alemã de Weimar. No Brasil, essa dimensão social do direito, essa abertura do direito para o social, para uma política pública distributivista de bens materiais, encurtando, portanto, as distâncias econômicas. Isso só chegou para o Brasil em 1934. E, a partir daí, o direito foi ganhando essa dimensão de espaço de lutas incorporadoras de políticas públicas distributivistas no plano patrimonial, de oportunidades de emprego, distribuição de renda, e políticas afirmativas, no sentido de exatamente afirmar segmentos sociais historicamente prejudicados, perseguidos, como das mulheres, dos negros, dos deficientes físicos, dos iletrados, dos homossexuais. Então, o direito vem ganhando mesmo essa dimensão de locus ou espaço de lutas que dignificam a vida e dignificam o próprio direito. Portanto, quando uma força política, econômica, social
se contrapõe a essa marcha evolutiva do direito na direção do humano, do ético, a gente experimenta um certo desapontamento, mas não chega a ser uma frustração, não. Porque é um ideal. A gente sabe que nada vai se opor à marcha evolutiva do direito, de sorte a que os tribunais possam conciliar prestação jurisdicional com prestação de justiça material, a verdadeira justiça. Ministro, o senhor tem uma militância bastante extensa na advocacia, uma militância de mais de 30 anos, 33 anos só no magistério superior, 35 no total, e atuando como magistrado no Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte. Muita diferença entre uma atuação e outra? Como é que o senhor vê essas três experiências diferentes? São diferentes as atividades, mas há uma convergência. Se você imprime ao seu labor jurídico, em qualquer profissão, porque o direito é um leque de profissões, se você imprime uma diretriz humana, ética, né? Se você faz do direito um instrumento de justiça, mas não é uma justiça platônica, romântica, não é bem isso. Uma justiça factível mesmo. Eu mesmo trabalho, seja como professor, seja como advogado, seja como magistrado, enquanto magistrado, permeando todo o meu raciocínio, né, permeando a partir da democracia, fazendo com que a democracia, melhor dizendo, permeie o meu raciocínio jurídico. Eu interpreto um fato à luz de uma norma, eu faço esse exame de subsunção, fato-norma, sempre democraticamente, ou seja, valorizando quem está na base, não quem está na cúpula, não é? Sempre multiplicando os centros de decisão, fazendo da democracia um instrumento de distribuição de saber, oportunidades para se aprender, oportunidade de acesso ao patrimônio e à renda e de ocupação de espaços decisórios no campo político. Então, democracia política, democracia econômica, né, democracia social. Isso facilita muito o trabalho do jurista se ele tem por norte, né, os valores da democracia. Eu sempre entendo democracia como você, singelamente, você tirar o povo da plateia e colocá-lo no palco das decisões que digam respeito ao próprio povo, das decisões coletivas. E democracia como um tipo de convivência social que possibilite a quem quer que seja, dizer o que quer que seja. Logo, democracia enquanto transparência, né? Visibilidade do poder, implicando o poder desnudo, o poder aberto. Democracia é isso, as vísceras expostas do poder. Porque todo mundo, quando imbuído dos valores democráticos, se toma de uma santa curiosidade. Você quer saber de tudo. E isso é bom, né? Por que deixar que as coisas públicas se passem no espaço do mistério, do sigilo? Não, vamos escancarar o cotidiano das instituições públicas. E democracia é isso, é essa abertura para o coletivo, mais e mais. Ministro, na sessão solene de homenagem ao ministro Mar Galvão, o Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, fez uma citação que eu puxo aqui nessa tentativa de mostrar um pouco do homem por trás do professor, falando a respeito do Vasco da Gama. O procurador Cláudio Fonteles é notório vascaíno, fez justamente uma referência ao senhor também como também um alvinegro. Ministro, fala do Vasco da Gama para a gente, ministro. Ele falou, inclusive, do Vasco, falou do Flamengo, mostrando que se nutre de valores plurais, né? O pluralismo. Ninguém é igual a ninguém, nenhuma instituição é igual a outra, nenhuma cidade é igual a outra, nenhum país é igual a outro. O pluralismo legitima a convivência social, legitima as decisões do Poder Judiciário. Então ele falou do Vasco e do Flamengo e falou também, me citou também, e eu fiquei muito homenageado com isso,
que, segundo o meu ponto de vista, não existe efetividade no direito sem afetividade. E eu penso assim e pratico assim. Ou seja, a inteligência, quando servida pelo sentimento, pela sentimentalidade, a inteligência, quando servida pela consciência, ela se expande, se alarga, se aprofunda. Isso para não dizer o seguinte: quando você deixa o coração falar, uma nova inteligência aparece, que estava lá escondidinha, e só aparece exatamente porque você deixou a sentimentalidade brotar. Ora, gostar de futebol é deixar o coração bater, né? O brasileiro é fissurado, é ligado muito em futebol. Eu, de criancinha, eu me lembro com 5 anos de idade jogando futebol no gol, como goleiro. Até anteontem, em Angra dos Reis, eu estava jogando futebol pelo time dos magistrados contra o time dos advogados. Eu fui fazer uma conferência lá. Quando eu soube que havia uma pelada, me dispus a participar e participei efetivamente. Então, essa paixão, essa emoção forte que o futebol propicia, nos humaniza mais e mais. Eu sou um agente público, mas eu digo para mim mesmo, é mais importante ser gente do que agente, entendeu? Porque só tem sentido ser um agente público se você estiver a serviço da gente, ou seja, da população, né? Da coletividade. O senhor está falando em coração, ministro. Coração. Aí eu lhe pergunto, e o poeta? É a exacerbação, né, da sentimentalidade. A poesia é esse estar aberto para o universal. É você se dissolver não só no outro, no próximo, mas se dissolver na própria existência, entretecendo com ela uma relação de unha e carne. Ou seja, é muito bom você amar alguém, mas é fundamental também, é fundamental que você ame alguém em particular, mas é também fundamental que você ame toda a existência, porque aí você experimenta numa dimensão ainda maior aquela instigante, né, maravilhosa lógica do amor. A matemática do amor é diferente, porque nela 1 mais 1 igual a 1 e não igual a 2, né? Porque você experimenta com o outro uma identidade tão grande que a dualidade desaparece e só fica a unidade. Então, a poesia nos leva a parar para ver o que se passa lá fora. É uma árvore que balança, é um vento que canta, não é? É um passarinho que ora voa, ora canta, ora fica em silêncio, vendo a tarde cair. Você conversa com a chuva, dialoga com a lua, com o sol. Lembre-se de São Francisco de Assis, né? Que dizia irmão sol, irmão lua, irmão vento. Era um poeta. Por quê? Porque ele parava para sentir a força da natureza, inclusive penetrando nele e ele se identificando com ela. A poesia permite que você tenha essa vida holística, de percepção, mística ou não, de que tudo é um. Né? Tudo é um. E o artista, não só o poeta, o artista faz essa ponte entre o sujeito universal, que é a humanidade, e o sujeito individual, que é cada um de nós. Quer dizer, essa ponte entre o individual e o universal, o artista faz maravilhosamente bem. É um Caetano Veloso, é um Djavan, isso para não falar num Mozart, né, num Vivaldi, ou num pintor magnífico, surpreendente como Salvador Dalí, e por aí vai. Ministro, eu queria agradecer a sua participação aqui nessa primeira parte, no primeiro bloco do Aula Magna. É claro que o programa não acaba aqui. Na sequência, nós teremos a aula propriamente dita do ministro Carlos Aires Brito com a palestra O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Mas eu gostaria de encerrar essa parte da entrevista, esse nosso primeiro bloco de hoje, com uma citação do próprio ministro, publicada no livro de autoria dele, A Pele do Ar. A citação é a seguinte, chama-se Princípios, um poema chamado Princípios. Não tenho metas ou objetivos a alcançar.
Tenho princípios e, na companhia deles, nem me pergunto aonde vou chegar. Vamos para um rápido intervalo e logo em seguida vamos para a continuidade do Aula Magna de hoje. Eu agradeço o convite recebido da administração Maurício Correia, presidente da nossa casa, querido amigo pessoal. A saudação que me foi generosamente feita pelo amigo Dr. Rodrigo. E digo aos senhores que eu vou falar de um tema muito do meu agrado, porque é um tema definitivo. É um tema que perpassa vários capítulos da Constituição, que ganhou uma dimensão planetária, terráquea. Fala-se hoje de direitos humanos como se fala de ecologia, como se fala de combate ao narcotráfico, como se fala da questão da água, ou seja, como um tema vital à qualidade de vida de cada povo, soberanamente organizado em Estado, e do planeta Terra como um todo. Esse tema, dignidade da pessoa humana, tecnicamente, ele figura como um direito fundamental. A Constituição, no título de número 2, aliás, no título já número 1 dos princípios fundamentais, a Constituição encarta o tema dos direitos humanos entre os fundamentos da República. Quando a Constituição diz que o Brasil é uma república federativa, artigo 1º cabeça, formado pela união dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e depois de dizer que essa república federativa se constitui em Estado democrático de direito, lançou os fundamentos, dessa república federativa. Todos sabem de memória os fundamentos, são 5, mas eu vou me permitir relembrar. A soberania, a cidadania, o número 3 é o objeto da nossa exposição, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, número 4, e, finalmente, o pluralismo político. Não é difícil compreender que os fundamentos são um a priori, lógico, um pressuposto lógico de montagem da própria República Federativa do Brasil. São esses fundamentos as primeiras ideias e os definitivos princípios que cimentam essa arquitetura, essa engenharia político-jurídica que é a República Federativa do Brasil. Então, a importância do tema já se nos apresenta de plano, de pronto, pela sua qualificação como fundamento, ou seja, um a priori, uma ideia que precede a própria montagem do Estado Republicano Federativo do Brasil. Porque fundamento é exatamente o que lastreia, o que cimenta essa estrutura, esse desenho político-jurídico em que a nossa federação republicana, ou nossa república federativa, consiste. Dignidade é referida pela Constituição num sentido claro também de respeitabilidade, de respeitabilidade, reconhecimento, não é, de uma valiosidade que é íncita ou inerente ao ser humano. Pessoa humana não é por oposição a outro fenômeno jurídico, senão pessoa coletiva. Nós sabemos que as pessoas coletivas são entes juridicamente estruturados que o direito tem como se esses entes fossem uma unidade distinta dos respectivos sócios ou dos respectivos membros. A pessoa humana não, ela é tomada
individualmente, na sua singularidade, na sua humanidade, lógico. O direito, quando prestigia a pessoa humana, o faz no reconhecimento de que ela, pelo fato exclusivo da sua humanidade, é portadora de uma dignidade que urge ser reconhecida, prestigiada, exaltada, proclamada, concretizada. O ser humano, ele pode ser visto inicialmente como uma ilha, né? Como algo à parte, como uma totalidade íntegra, incidível, né? Inscindível, que você não pode dividir, não pode fragmentar, não pode segmentar. Como se o indivíduo fosse um microcosmo, quer dizer, uma totalidade em si. O ser humano, segundo todas as religiões, pelo menos cristãs, ele foi concebido à imagem e semelhança de Deus. Então, há nele um corpo, claro, mas há também um espírito. Há sentimentos, há emoções, há instintos, há uma mente, há uma consciência. Então, esse amálgama no masculino mesmo, que é o ser humano, recebeu da Constituição do Brasil um tratamento ímpar. Esse princípio da dignidade da pessoa humana, que figura no inciso de número 3 do artigo 1º, é de logo relançado num dos incisos do artigo 4º. O artigo 4º da Constituição lança os princípios regentes das relações internacionais do Brasil, e desses princípios faz parte, né, a prevalência dos direitos humanos. Então, a prevalência dos direitos humanos é um princípio, é um norte, é um parâmetro inafastável que o Brasil deve observar nas suas relações internacionais. Mas já no artigo 17, a propósito da estruturação dos partidos políticos, a Constituição, sobre consagrar a independência, a autonomia dos partidos políticos, estabeleceu de logo uma ressalva, contanto que o seu estatuto, dentre outras vinculações obrigatórias, esses estatutos respeitassem os direitos humanos. Já no artigo 34, a propósito da intervenção da União nos estados e no Distrito Federal, claro que intervenção enquanto medida excepcional, não como regra, porque a regra é da não intervenção, a Constituição volta a dizer que entre os princípios de observância obrigatória pelos Estados-membros e Distrito Federal, sob pena de intervenção da União, figura exatamente os direitos humanos, o respeito aos direitos humanos. Então, esse apreço, né, da Constituição pelos direitos humanos é transparente, é visível. E a razão de ser, num primeiro instante, coincide com o ideário da própria Revolução Francesa de 1789, que, sequenciando a Revolução Inglesa de 1688, né, trouxe o liberalismo como como seu mote principal. E o liberalismo prestigiou, sobretudo, essa dignidade da pessoa humana, tanto que ele é sinônimo de individualismo. O indivíduo, nos pródromos, no início do constitucionalismo, sobretudo após a Revolução Francesa, o individualismo abarcava, assambarcava, encerrava todo o conceito de direitos humanos. Havia uma identidade semântica ou de base significativa. Falar de individualismo era falar de direitos humanos. Falar de direitos humanos era falar de individualismo. O indivíduo, ele se fazia detentor de direitos em razão da sua individualidade mesma, em razão da sua humanidade mesma. Esses direitos, inicialmente lançados pela Revolução Liberal, eles eram apenas declarados. Por exemplo, liberdade de pensamento, liberdade de religião,
liberdade de locomoção, liberdade de profissão. Esses direitos subjetivos, chamados de públicos, direitos subjetivos públicos, ou direito público subjetivos, exatamente porque fruídos às custas, às expensas do Estado, ou contra o Estado, implicando uma inação, uma abstenção do Estado, esses direitos eram apenas declarados, não eram garantidos. Não havia habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, ação popular, não havia mandado, já falei, mandado de injunção, não havia o contraditório, não havia ampla defesa. O direito de ação propriamente dito, debaixo de um processo mais do que legal, um devido processo legal, com suas características centrais gizadas pela própria Constituição, não havia isso. Mas já foi um avanço declarar direitos subjetivos próprios do indivíduo, em função exclusiva da humanidade que mora em cada indivíduo, no bojo, no corpo desse documento de primeiríssimo escalão normativo, que é a Constituição Federal, a lei das leis, né, o diploma jurídico de maior envergadura, fundante do Estado e da própria ordem jurídica. Com o tempo, foi-se percebendo que o homem não era apenas... Estou falando de homem como gênero, incorporando o sexo masculino e o feminino. O ser humano não era apenas... não devia ser visto apenas como ilha, apenas na sua individualidade. Era preciso vê-lo também na sua sociabilidade. Era preciso resgatar a inteireza dessa parelha temática, né, que mora no indivíduo, em cada pessoa, em cada ser humano. A individualidade e a sociabilidade. O ser humano não é apenas ilha, é também península. Ele é também parte de um todo. Se ele é, enquanto indivíduo, um todo à parte, enquanto ser humano é mais do que indivíduo, ele é parte de um todo. Então, o constitucionalismo evoluiu para expandir as fronteiras do humano, para fazer do humano uma realidade abarcante a um só tempo, do indivíduo enquanto ilha, mas também do indivíduo enquanto península, o indivíduo nas suas relações sociais cotidianas. Não bastava, né, declarar direitos do indivíduo. Era preciso considerar o indivíduo como parte de um todo, protagonizando relações com o todo social. E aí o direito avançou para, primeiro, criar garantias processuais, direitos subjetivos não materiais apenas, como também direitos subjetivos processuais. Não apenas direitos subjetivos porque referidos a um sujeito, um sujeito em separado. Não apenas era preciso declarar direitos subjetivos materiais ou substantivos, como a liberdade de locomoção, como era preciso criar garantias processuais desses direitos subjetivos, substantivos ou materiais. O habeas corpus, por exemplo, que é um direito subjetivo, sim, porém não é material, não é substantivo, é formal ou processual ou instrumental. E mais do que isso, era preciso expandir o conceito do humano para que esse ser humano fosse protegido também nas suas relações sociais. Aí as constituições trouxeram os direitos sociais, genéricos, não os direitos sociais específicos, também chamados de trabalhistas ou econômicos. Era preciso criar uma lista, uma pauta, um rol de direitos sociais para que o indivíduo tivesse o desfrute de condições materiais possibilitadoras, né, de tornar os direitos ditos individuais concretos, reais. Uma coisa muito simples. Se você não tem, já estou informalizando a linguagem, se você não tem uma casa para morar, de que lhe serve a liberdade ou o direito
a inviolabilidade do domicílio, porque você não tem residência, você mora na rua, debaixo da ponte, servindo-se de chafarizes, de banco de jardim. Se você, aliás, hoje em Brasília eu vi um casal tomando banho na rua, num chafariz, quer dizer, em praça pública, morando literalmente na rua, em plena rua. Isso ali, na Asa Sul, à altura da Superquadra Sul, 312, 313, por ali. Se não se tem uma casa para morar, seja a título de aluguel, seja uma casa própria, que é melhor ainda, de que adianta o sigilo da correspondência telegráfica ou telefônica, se você, por falta de endereço, nem recebe telefonema, nem recebe telegrama ou uma carta, né? Você não tem condições de um feedback no plano da sua correspondência epistolar. Você envia, mas não recebe. A própria liberdade de locomoção perde muito de sua substância se você não tem onde morar, porque se não tem onde morar, você é obrigado a, uma linguagem também informal, zanzar por aí, né, feito uma barata tonta. Então, quando a liberdade de locomoção deixa de ser liberdade para ser uma compulsão, já não é direito. Eu estou citando apenas uma base material objetiva, né, para dar concretitude ou concretude ao direito de locomoção. Agora, imagine quem não tem transporte, quem não tem emprego, quem não tem salário, quem não tem previdência social. A pauta dos direitos ditos individuais, né, pode até ser alongada, mas não tem conteúdo, não tem realidade, não se torna, né, algo tangível, concreto, palpável. Os direitos sociais comparecem na história do constitucionalismo como uma condição material objetiva dos próprios direitos individuais. O indivíduo, portanto, se é um todo à parte, é também parte de um todo. Se é algo à parte, é também parte de algo que é a sociedade. E, enquanto membro da sociedade, ele faz jus aos chamados direitos sociais. Esses direitos sociais estão no artigo 6º da Constituição. São direitos conferidos a toda e qualquer pessoa humana, independentemente do seu eventual vínculo de emprego. Mesmo as pessoas desempregadas têm direito à assistência social, têm direito a transporte, têm direito à residência, têm direito a vestuário, têm direito à saúde, têm direito à educação. Eu estou simplesmente, né, listando os direitos que comparecem na tessitura formal do artigo 6º. Então, os direitos sociais do artigo 6º somam-se aos direitos individuais do artigo 5º, no artigo 5º há 77 direitos listados, no artigo 6º há 34. Então, os direitos aliás, no artigo 7º é que são 34. No artigo 6º, não me lembro de qual, mas a Constituição fala de saúde, educação, segurança, habitação, transporte, previdência social, assistência social. Pelo menos desses eu estou lembrado. Então, os direitos do artigo 6º, chamado de sociais genéricos, se somam aos 77 direitos listados no artigo 5º para compor a nominata dos direitos humanos. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é retomado, relançado pelo artigo 5º da Constituição e pelo artigo 6º. São esses dois artigos, o 5º e o 6º, que vão conferir densidade, especificação ao princípio chamado de dignidade da pessoa humana e que é o figurante do inciso de número 3 do artigo 1º.
Essa relação do artigo 5º com o artigo 6º também pode ser expressa da seguinte forma. O artigo 5º, rigorosamente consubstanciando direitos individuais, direitos do indivíduo enquanto algo à parte e não parte de algo, enquanto uma totalidade íntegra, um microcosmo. Então, esses direitos que compõem o artigo 5º, eles estão no plano do ser. Os direitos do artigo 6º estão no plano do ter. E a lógica da Constituição é a seguinte: é preciso ter para ser. Ninguém consegue ser se não tiver, se não detiver no seu patrimônio um mínimo de bens de natureza material. Então, se o ser está no plano do espírito, o ter está no plano da matéria. Porém, a matéria, como que, se não antecede o espírito, lastreia necessariamente o espírito. Então, a dualidade ser-ter se exprime na Constituição Federal, nos artigos 5º e nos artigos 6º, ou, em palavras outras, nos direitos individuais e nos direitos sociais genéricos, que juntos vão compor o raio, né, de ação da pessoa humana, da pessoa humana. Eu sempre que falo da essencialidade dos direitos sociais, enquanto condição material objetiva dos próprios direitos individuais, eu me lembro de Djavan, né, o cantor popular lagoano, grande poeta, músico, instrumentista, arranjador, ou seja, um artista completo, quando numa das suas belas composições disse o seguinte: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Certamente que ele estava de olhos postos na própria família, na mulher, nos filhos, né? E numa fase da vida em que ele, né, numa linguagem também bem coloquial, ralava pelas ruas de Alagoas, certamente desempregadas, ruas de Maceió. Então, aliás, o título diz tudo, Esquinas. Então, ele perambulava de esquina em esquina, enfrentando dificuldade, aquela dificuldade própria de quem não tem um mínimo de bem-estar material. Então, ele cunhou esses versos definitivos: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Os direitos sociais são tão, digamos assim, prioritários, que todos eles são indisponíveis. Os direitos individuais se dividem em potestativos e não potestativos, ou disponíveis e não disponíveis. Porém, os direitos sociais são todos, indistintamente, não potestativos, não submetidos à potestade do seu titular. São direitos indisponíveis, porque eles são o meio necessário para você alcançar o fim da sua plenitude enquanto ser. Então, a plenitude do ser é o fim, mas pressupondo um meio, uma condição, um instrumento que se resume nos direitos sociais. Então, o constitucionalismo evoluiu dos direitos individuais para os direitos sociais e assim encorpando, ou melhor dizendo, alargando as fronteiras conceituais dos direitos humanos, visto que, na sua origem, os direitos humanos eram apenas os direitos individuais. A individualidade assambarcando o humano, né? O indivíduo coincidindo inteiramente com o humano. Hoje o humano é mais do que o indivíduo. O ser humano incorpora o indivíduo, enquanto ilha, mas também o indivíduo já transcendendo a sua dimensão individual para vitalizar a sua dimensão social. As duas asas de um mesmo pássaro, né? A individualidade e a sociabilidade. Essa dicotomia básica, que faz parte da existência da vida, como, por exemplo, as duas margens de um rio, essa dualidade básica está na Constituição, na própria origem do constitucionalismo, pelo menos
um dos pares de opostos, né? O indivíduo. Depois é que o indivíduo, enquanto parte do todo, recebeu, já a partir do ano de 1917, com a Constituição Mexicana, a primazia da América. Foi a primeira Constituição a consagrar, né, no seu corpo normativo, direitos sociais. Um ano depois, em 1918, na Rússia, com a Revolução Bolchevista, também a Constituição da época se abriu para a realidade dos direitos sociais. E mais um ano depois, em 1919, na Alemanha de Weimar, também, até a Constituição mais importante da época, mais famosa, mais festejada, essa Constituição também se abriu para o social. No Brasil, a Constituição Imperial de 1824 só continha direitos individuais. Os direitos sociais só vieram para o Brasil 100 anos depois, com a Constituição de 1934. Muito bem, então a dignidade da pessoa humana passa por essas duas tipologias, ou essas duas categorias de direitos, os individuais do artigo 5º e os sociais do artigo 6º. Os direitos sociais do artigo 7º, eles são sociais, mas a Constituição deu a essa categoria de direitos sociais, chamadas, né, direitos sociais chamados de trabalhistas ou econômicos, deu uma autonomia entitativa, né? Eles compõem uma entidade à parte, uma realidade jurídica, um fenômeno jurídico, uma figura de direito à parte. Os valores sociais do trabalho vão comparecer como um outro fundamento da República, o de número 4. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Porque o trabalho e a livre iniciativa se juntam para compor um tipo de relação econômica, ou relação empresarial. O social, portanto, comparece 2 vezes como fundamento da República. Direitos sociais do artigo 6º vão fazer parte do fundamento de número 3, do artigo 1º, dignidade da pessoa humana. Direitos sociais trabalhistas vão comparecer como fundamento da República, porém no inciso de número 4 do artigo 1º. O artigo 5º, ele é expressional de valores que nós poderíamos chamar de protovalores ou de megavalores, que são a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Eu vou passar em revista cada um deles para avançar no domínio conceptual do tema. O artigo 5º diz mais ou menos assim, não é? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes. Aí vem a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, nos seguintes termos. A igualdade comparece 2 vezes nesse artigo 5º. Eu até poderia avançar na ideia dizendo o seguinte: os direitos individuais, rigorosamente, desembocam na liberdade. Os direitos sociais desembocam, rigorosamente, na igualdade. E, assim como individualidade e sociabilidade compõem uma dicotomia básica, né, na vida de cada pessoa, a liberdade e a sociabilidade, aliás, a liberdade e a igualdade, também vão compor correspondentemente a uma dualidade básica no plano dos valores que a sociedade tem como próprios da civilização. Liberdade, igualdade. Também 2 asas de um mesmo pássaro, né? 2 margens de um mesmo rio. Segundo Heráclito, a vida tem essa ontologia. A vida se compõe de pares de opostos, de dicotomias, necessariamente. Mas não é só a vida física, tem a vida social também. Heráclito dizia o seguinte: ninguém entra 2 vezes, nenhum homem entra 2 vezes nas águas de um mesmo rio, porque tudo passa, não é? Tudo muda, tudo flui. O ser das coisas
e o ser da própria vida é o movimento. Então, nenhum homem entra 2 vezes nas águas de um mesmo rio, porque as águas não são as mesmas, porque elas estão em movimento. E o próprio ser humano, a cada momento, não é também rigorosamente o mesmo. Células morrem, células nascem a cada instante no interior do corpo humano. Heráclito antecipou o pensamento dialético de Kant e mais de perto de Hegel, porque ele, nos seus escritos, que foram recolhidos pelo mundo ocidental esparsamente, avulsamente, ele disse que realmente toda a vida se passa na base de dualidades. O alto e o baixo, o longe e o perto, o largo e o estreito, o claro e o escuro, né? A vida e a morte, tudo é dual. E segundo Heráclito, né, o que impulsiona a vida para frente é exatamente essa energia que é liberada pelos pares de opostos. Os fenômenos postos em dualidade, em dicotomia, em oposição, eles se friccionam, eles se tensionam, eles se antagonizam. Por exemplo, as 2 margens de um rio são antagônicas. E as 2 margens, exatamente porque antagônicas, liberam uma energia. E essa energia, que ninguém percebe, ninguém vê, mas existe, empurra a vida para frente, fazendo da vida um processo, ou seja, algo sempre em movimento, em evolução. Processo até hoje tem, né, na linguagem forense, o sentido de andar para frente, seguir adiante, que termina sendo um seguir para o alto. Quem anda para frente, anda para o alto. E para que a vida processual não retroceda, vem a figura da preclusão, né, impeditiva do retrocesso, do feito, do processo, da causa. Então Heráclito dizia o seguinte: tudo muda menos a mudança. Só o impermanente é permanente. E Lulu Santos, né, ainda recentemente, eu digo há uns 10 anos, fez aquela música, acho que mais, né? Nada do que foi será, do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. Mas essa dualidade, essa dicotomia, na vida do direito é permanente. Estado democrático de direito, de um lado, Estado de direito democrático de um lado, Estado democrático de direito do outro. Ou seja, há um Estado formal, Estado de direito democrático. Aliás, há uma democracia formal. E há uma democracia material, né? Estado de direito democrático. Não é só Estado democrático de direito, um Estado cujo direito se elabora democraticamente. É um Estado de direito democrático, porque o próprio direito tem um compromisso com a população, tem uma vertente popular, um compromisso com a comunidade. Então, o artigo 3º, por exemplo, da Constituição, é expressional do Estado de direito democrático. É o próprio direito que é democrático, em essência, em conteúdo ou na sua vertente. Já o artigo 1º, parágrafo único, todo poder emana do povo, que o exercerá diretamente ou por meio de representantes eleitos, ele é consagrador de um Estado democrático de direito, ou seja, um Estado cujo direito é elaborado democraticamente. Mas esse direito que é elaborado democraticamente pode não ter um compromisso com o próprio povo. Pode não ter uma vertente democrática, embora o seu processo de elaboração seja democrático. É preciso fundir, portanto, numa unidade, as 2 realidades. Eu estava dizendo, né, antes de falar das dicotomias, eu estava a dizer, assim como os direitos individuais desembocam, têm por desaguadouro a liberdade, os direitos sociais têm por
desaguadouro, a igualdade. Muito bem, mas não encerramos ainda a história da evolução do constitucionalismo. É preciso ir além. Para consagrar direitos individuais, declarar e garantir direitos individuais, a Constituição teve que conter o poder político, impor limites ao poder político. Porque o poder político, por definição, por natureza, abusa, como é próprio de quem detém o poder, a menos que encontre, não é, uma força igual reativa. Isso está no livro do Espírito das Leis de Montesquieu, numa passagem que ele diz: é da natureza das coisas que quem detenha o poder tenda a abusar dele. E o poder só esbarra quando encontra limites eficazes, opostos esses limites por uma estrutura de poder equivalente. Ele aí dizia: le pouvoir arrête le pouvoir, seulement le pouvoir, somente o poder pode sustar ou deter o poder. Daí porque a nominata, o inventário ou o rol dos direitos individuais tem por característica central exigir do Estado uma postura de abstenção. Mas os direitos que levam em conta o indivíduo enquanto parte de um todo, e que nós estamos chamando de direitos sociais genéricos, eles exigem do Estado não uma postura de abstenção, mas de ação. São direitos de crédito à ação do Estado. O Estado tem que se tornar intervencionista, tem que se tornar dirigente, tem que se tornar ativista. O Estado precisa agir para criar condições de assegurar ao ser humano casa, comida, roupa lavada, numa linguagem também bem informal. Ou seja, saúde, educação, transporte, emprego, moradia, previdência social. O Estado tem que sair da sua passividade e se tornar ativo. É um Estado que intervém no meio ambiente, intervém na sociedade, para possibilitar ao ser humano a fruição dessas condições materiais objetivas que dignificam a vida, e daí porque fazem parte da dignidade, do princípio da dignidade da pessoa humana. Não paramos por aí. O constitucionalismo foi liberal, ou seja, foi individual, foi social, foi, mas não parou por aí. A nossa Constituição dá mostras do advento de uma nova fase do constitucionalismo, que nós poderíamos chamar de constitucionalismo fraternal. A dignidade da pessoa humana já não se satisfaz com direitos individuais e direitos sociais genéricos. É preciso incorporar à existência de cada pessoa o desfrute de direitos, vamos chamar, ainda que provisoriamente, de fraternais. Se os direitos individuais implicam um freio na atividade política do Estado, implicam limitação ao exercício do poder político do Estado, os direitos sociais implicam uma limitação ao poder econômico. Pelo seguinte, e depois eu falo dos direitos fraternais, implicando também uma limitação de poder. O indivíduo, para ser igual, foi dito, ele precisa de um mínimo de bem-estar material. Santo Agostinho dizia o seguinte, sem um mínimo de bem-estar material, não se pode servir sequer a Deus. Sem um mínimo de bem-estar material, não se pode sequer servir a Deus. Aliás, ele disse coisas muito bonitas. Uma delas foi a seguinte, Santo Agostinho: cantar é rezar 2 vezes. Ou seja, quando a gente canta, está em oração. E o indivíduo, para ter, ele reivindica ou participação na renda nacional, sobretudo através do emprego, ou participação no patrimônio, suscetível de apropriação individual. Os direitos sociais implicam para o indivíduo exatamente isso,
a possibilidade de ter algo como seu, propriedade privada, ou de ter um emprego que lhe possibilite não apenas uma autossustentação material, mas, quem sabe, uma reserva que possibilite a aquisição de uma propriedade. E a propriedade, outro elemento do artigo 5º, cabeça, a propriedade é o elemento definidor da qualidade de vida das pessoas. Quem é proprietário, digamos, de um bem de produção, uma loja, uma fazenda, um banco, é até sonhar alto demais, né? Um banco, uma mina, uma fábrica, uma fazenda, quem é detentor de um bem de produção, da propriedade produtiva, tende a viver de bom para ótimo. E quem não detém a propriedade tende a viver, ainda que seja um escritório de advocacia, um consultório médico ou odontológico, quem não detém a propriedade tende a viver de regular para péssimo. O divisor de águas, o elemento definidor da qualidade de vida das pessoas é a propriedade. É por isso que todas as constituições cuidam da propriedade, seja para coletivizá-la e você tem o socialismo, seja para privatizá-la e você tem o capitalismo. Mas a propriedade é uma faca de dois gumes. Enquanto direito individual, é ótima a propriedade. Mas enquanto poder econômico, ela é perigosa, porque tende à abusividade, sob a forma de exploração do homem pelo homem, ou da acumulação gananciosa, avara, absolutamente ilimitada, sem freio. Então, a propriedade, não é, que é detida, e é a própria causa, é detida pelo poder econômico, e é a própria causa do poder econômico, porque a iniciativa privada, a liberdade de iniciativa, o empresariamento de atividade econômica, tudo pressupõe a propriedade privada. A propriedade privada é a base material, é a substância factual do capitalismo, do empresariamento de atividade econômica, da livre iniciativa. É por isso que no artigo 170, a Constituição, ao lançar os princípios da ordem econômica, coloca soberania nacional como o primeiro princípio. Mas em segundo vem propriedade privada. Em terceiro, liberdade de iniciativa, né? Ou livre concorrência. A liberdade de iniciativa já está na cabeça do artigo 170, ao lado do trabalho. É preciso compreender que não apenas o Estado oprime, justificando a edição de normas consagradoras de direitos individuais. É preciso compreender que não apenas o poder econômico abusa, explora. Nós chamamos ao abuso do poder político de opressão. Chamamos ao abuso do poder econômico de exploração. Essas duas instâncias realmente sempre foram, ao longo da história, digamos, algozes, carrascos, a demandar da parte do direito cautelas, cuidados especiais. O direito avança à medida em que controla, divide, fiscaliza o poder político e o poder econômico. Se tivéssemos até no estádio de civilização atual um avanço do direito na direção do poder econômico, para dividi-lo e controlá-lo, como o direito já fez em relação ao poder político, estaríamos numa situação de aproximativa igualdade. E a sociedade não experimentaria os desequilíbrios sociais que experimenta em todo o mundo, sobretudo depois desse fenômeno chamado globalização. Os direitos, aliás, o direito como realidade objetiva, como produto da história, como realidade normativa, não conseguiu ainda dividir e controlar o poder econômico com a mesma eficiência com que já fez a divisão e o controle do poder político. Mas no futuro, e este século XXI pode coincidir com essa conquista, o direito conseguirá, sim, dividir e controlar o poder econômico
com a mesma eficácia, com a mesma eficiência com que já divide e controla o poder político. Aí, no futuro, nós teremos coisas assim, instrumentos jurídicos assim como habeas casa, o habeas terra, o mandado de participação nos lucros, o mandado de cogestão empresarial. Teremos figuras jurídicas absolutamente novas, compatíveis com essa evolução do direito, para fazer do poder econômico um instrumento, né, de alavancamento da economia nacional, porque os empresários eles são produtivos, eles são criativos, eles são empreendedores, e o capitalismo tem se revelado, pelo menos até agora, como opção econômica, né, instrumental e inafastável, o insuperável até hoje. Nós teríamos, né, com o tempo, o direito a nos dar melhores condições de vida, por essa compreensão de que o poder econômico demanda cuidados tanto quanto o poder político, ou talvez mais, porque quem detém o poder econômico tende a acumular esse poderio com o próprio poder político. Quem detém o poder econômico tende a deter por igual o poder político. Parece que são irmãos siameses, né? O poder político e o poder econômico. Mas eu estava dizendo, não apenas essas duas instâncias se têm colocado enquanto preocupação do direito nessa sua peregrinação histórica de qualificar a vida de todos e de dignificar a nossa experiência terrena. É preciso controlar a própria sociedade como um todo, porque a sociedade como um todo humilha, a sociedade como um todo discrimina, a sociedade como um todo preconceitualiza pessoas. Muitas vezes, a injustiça não está na opressão política, nem na exploração econômica. Está no fechamento de espaço de movimentação institucional das pessoas no seu cotidiano privado. Eu quero falar das mulheres, dos negros, dos deficientes físicos, dos iletrados, dos homossexuais, né, dos ateus, que não experimentam no seu cotidiano existencial o mesmo desembaraço de movimentação que os outros. E aí nós temos a terceira fase, que é a fase contemporânea do constitucionalismo, é a fase fraternal. É preciso criar instrumentos de afirmação do ser humano nesse movimento que ele faz diuturnamente de instituição para instituição privada da sociedade. Por exemplo, todos nós nos movimentamos na escola, nessas instituições privadas, na igreja, na família, no sindicato, no clube, no partido, ou em ambientes assim de aglutinação, ambientes coletivos, uma rodoviária, um aeroporto, um shopping, né, uma farmácia, que é mais? Um restaurante, um cinema, um hotel, um motel, e por aí vai. E nessa movimentação institucional, certos indivíduos experimentam dificuldades muito mais do que outros, em função, né, de constituírem eles minorias, as ditas minorias, não no sentido até quantitativo numérico, não é propriamente nesse sentido, mas minorias no desfrute de um conceito social evoluído. E aí nós temos as chamadas ações afirmativas de que as cotas raciais são uma manifestação tópica ou pontual. Aí já frequentemente estamos ouvindo falar de quê? De vagas para negros e deficientes físicos nas universidades ou nos concursos públicos para os deficientes físicos. A própria Constituição já se antecipa, o próprio direito se antecipa. É mais ou menos assim. Pelo desfrute de direitos individuais, o ser humano obtém a sua alforria
a sua autonomia, a sua emancipação, vamos chamar de cívica, porque perante o poder público. Pelo desfrute de direitos sociais, o indivíduo tem a sua emancipação econômica ou material, porque obtida às custas do poder econômico, dos detentores dos bens de produção, basicamente. Mas pelo desfrute desses direitos fraternais, o indivíduo vai buscar tais direitos da sociedade como um todo, porque é essa sociedade como um todo que culturalmente discrimina e fecha espaços de movimentação. E com a sua discriminação, o seu preconceito, impondo humilhação a terceiros, essa sociedade baixa a autoestima dos discriminados. Isola os discriminados. E, aliás, discriminar já é isolar. E nós sabemos que a autoestima é um fator até de criatividade. A autoestima predispõe a pessoa para uma convivência harmônica. A autoestima individual é necessária. E a autoestima coletiva também. Uma sociedade que obtém coletivamente, né, que obtém por inteiro uma autoestima, que tem apreço por si mesma, que tem respeito por si mesma, que tem um amor próprio no ponto, essa sociedade não apenas se torna criativa, como tende a resolver os seus conflitos pacificamente, quer dizer, nos marcos do próprio direito, sem preterição de constitucionalidade, sem ruptura institucional. Vejam como é interessante isso. O preâmbulo da Constituição nos introduz no limiar desse novo Estado de direito fraternal. Quando diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, não é isso? Um Estado democrático, e em seguida a Constituição diz que esse Estado democrático vai garantir o exercício, aí diz, da liberdade, da igualdade, a propriedade não comparece, da justiça, do bem-estar. Como, diz a Constituição, né, como valores supremos de uma sociedade pluralista, fraterna e sem preconceitos. Ora, uma sociedade sem preconceitos é aquela que proclama direitos afirmativos dessa movimentação desembaraçada nos espaços institucionais de que estou a falar. Quando a Constituição diz o seguinte: a mulher se aposenta com menos 5 anos de trabalho e com menos 5 anos de idade, a Constituição está lavrando no campo das ações afirmativas, reconhecendo que é preciso compensar preconceitos imemoriais de que as mulheres têm sido vítimas. As ações afirmativas são compensatórias de desigualdades nesse campo institucional. Nós poderíamos chamar até de uma desigualdade civil-moral. Civil, porque a desigualdade se passa no campo das relações dos particulares enquanto particulares. O direito civil não é isso? Ele não disciplina as relações dos particulares enquanto particulares, transitando de instituição privada para instituição privada. Então, a Constituição, ao avançar normas afirmativas da igualdade da mulher e compensadoras dessa discriminação, que no fundo é histórico-cultural, a Constituição inaugura uma nova fase do nosso direito. O direito que se abre para o controle da sociedade como um todo, que por deformação cultural humilha, discrimina, preconceitualiza. Diga-se o mesmo, né, quando a Constituição, ainda no capítulo dos direitos individuais, de modo até atécnico, mas foi deixando a atecnia de lado e pensando na valiosidade intrínseca da regra, né, foi até bom. A Constituição diz o seguinte, que os necessitados
têm direito à assistência jurídica integral e gratuita. No campo desse direito, desse constitucionalismo fraternal, a novidade está em que o Estado, ele se faz proativo, como dizem hoje como no jargão midiático, né? Como dizem hoje os administradores, os economistas. Se no campo dos direitos individuais o Estado é, o mais das vezes, inativo, porque a inação dele é suficiente para que o indivíduo desfrute de suas liberdades públicas, se no campo dos direitos sociais o Estado não é inativo, mas é ativo, porque quando provocado, ele cria condições de amparo material para as pessoas. O Estado se torna proativo. Ele não precisa da provocação de ninguém. Ele se antepõe aos fatos e vai criando normas, mecanismos de afirmação da igualdade desses segmentos que historicamente foram tidos como inferiores na sua capacidade de trabalho, na sua própria dignidade, né, de ser humano. E aí nós temos a trajetória, né, do constitucionalismo, começando com o individualismo, passando pelos direitos sociais e, pelo menos até agora, né, iniciando essa fase ou consagrando já mecanismos do chamado Estado fraternal, que é um Estado fraternal de direito, e que esperamos, né, que mais e mais, claro que com certos exageros aqui ou ali, porém, mais e mais ele contribua para fazer da sociedade brasileira uma sociedade plural, com direito às diferenças. Porque a sociedade plural de que fala a Constituição no seu preâmbulo é a sociedade que reconhece que os indivíduos são diferentes, as instituições são diferentes, as pessoas de base territorial são diferentes, porque a natureza é o mais original dos artistas e não produz nada igual a nada. A natureza não usa carbono, não usa xerox, não usa tesoura e cola. Ela não faz ninguém igual a ninguém, não faz nenhum município igual a outro município, nenhum estado igual a outro estado, nenhum país igual a outro país, nenhuma instituição igual a outra instituição. E o pluralismo significa exatamente isso, o direito às diferenças. Todo mundo nasceu diferente e só pode ser feliz enquanto materializar suas diferenças. O homossexual só é feliz homossexualmente. As preferências sexuais, culinárias, estéticas ou artísticas, científicas, profissionais, partidárias, ideológicas, têm que ser respeitadas. O direito tem que ser um anteparo para a manifestação dessas diferenças que timbram, né, a ontologia de cada indivíduo, de cada instituição, de cada fenômeno. O tema que me foi dado ferir, comentar, claro que comporta ainda falar, e eu vou, para terminar, falar de segurança conceitualmente, de liberdade conceitualmente, de propriedade conceitualmente, e diga-se o mesmo da igualdade, liberdade, propriedade, segurança, está faltando alguma? Propriedade, igualdade, liberdade, segurança e vida. E eu termino a exposição voltando à cabeça do artigo 5º para falar daqueles protovalores anunciados. O direito à vida. Quando a Constituição fala de direito à vida, é num plano de uma vida biológica, né? É o plano da sobrevivência.
todo mundo tem o direito de permanecer vivo. A sua vida não lhe pode ser subtraída, nem por condenação criminal, nem por imposição de pena propriamente dita. Aliás, o direito brasileiro, ele fez uma profissão de fé, ou sentou praça da sua credibilidade no ser humano, a ponto de não permitir não só a pena de morte, mas também prisão perpétua, muito menos pena cruel. O direito trabalha com a possibilidade da regeneração do delinquente. Se o delinquente não se regenera para a sociedade, o pressuposto é de que, em última análise, o culpado não é ele, é o sistema prisional. Porque o direito brasileiro não trabalha com pena perpétua, muito menos com pena de morte. Aliás, uma vez, me posicionando contra a pena de morte, eu fiz um poemeto que dizia assim: o capital força o homem do povo a se comportar como animal. E quando o homem do povo se comporta como animal, o capital exige contra ele a pena capital. Ou seja, a pena de morte. É um paradoxo, mas é fato. Não é que a delinquência tem, muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, uma causa social. Não é uma causa individual. Quando a Constituição fala de igualdade, o faz duas vezes na cabeça do artigo 5º. A primeira para dizer todos são iguais perante a lei. É uma igualdade perante o Estado legislador. Por desdobramento, lógico, é também a igualdade contra o Estado administrador. Porque se todos são iguais perante a lei, e administrar é aplicar a lei de ofício, dizia Seabra Fagundes, é evidente que essa igualdade se estende aos órgãos e entidades da administração pública. No segundo momento, porém, ainda no interior do artigo 5º cabeça, quando a Constituição fala de igualdade, é igualdade perante a vida, não é só igualdade perante a lei, uma igualdade formal, é uma igualdade de substância, igualdade perante a vida. É nesse âmbito de igualdade perante a vida que as ações afirmativas ou os direitos fraternais se manifestam com especificidade. Depois a Constituição diz liberdade e há um conceito de liberdade. Para a Constituição, o conceito de liberdade está vinculado ao inciso 2 do artigo 5º. Significa simplesmente isso. Liberdade é o direito de não fazer, é o direito de não fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. De fazer ou não fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, diz o artigo 5º, inciso de número 2. Está aí a base conceitual. Estão aí os elementos conceituais do princípio da liberdade. Para o direito, liberdade é isso. Você só pode ser obrigado a fazer algo, ou deixar de fazer algo, por efeito de uma lei. E de uma lei, evidentemente, rimada, sintonizada com a Constituição. A segurança de que fala o artigo 5º é uma segurança rigorosamente jurídica, perante o ordenamento jurídico. Você está seguro de que o Estado de Direito, que é aquele Estado que respeita os direitos por ele mesmo criado, minimamente é isso, de que o Estado de Direito prevalecerá em qualquer situação. A segurança de que fala o artigo 5º é você ter, por antecipação, a certeza das consequências dos seus atos. Você tem esse conforto de saber, por antecipação, as consequências de seus atos. A partir também de outros institutos jurídicos que densificam especialmente o princípio da segurança, e 3 deles são estelares, são estrelas de primeira grandeza. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Sem eles, o princípio da segurança resultaria quebrantado, fragilizado, e a proclamação do artigo 5º na matéria não passaria de um ornamento gráfico, né? Seria uma proclamação meramente retórica.
Eu não vou falar de direito adquirido, de ato jurídico perfeito, de coisa julgada, primeiro, porque não dá tempo. Segundo, porque não fui convidado especificamente para isso. Terceiro, porque não quero ser acusado de pré-julgamento a propósito, né, dessas duas últimas reformas da Previdência e a tributária. Mas o fato é que o princípio da segurança, correspondendo a essa ideia central da certeza que o indivíduo quer ter das consequências dos seus próprios atos, à luz do direito prevalecente à época em que os atos foram praticados, essa ideia central eu posso expor sem nenhum perigo, sem nenhum risco. A propriedade é o direito de usar, gozar e dispor de um bem privativamente ou com exclusividade, e não sobrou nada, né? Liberdade, igualdade, segurança, propriedade e vida. Eu me despeço dos senhores dizendo o seguinte, que o direito brasileiro, a partir da Constituição de 88, nos dá a todos nós, lidadores jurídicos, operadores do fenômeno jurídico, sobretudo nas instâncias judiciárias, esse direito brasileiro nos dá um certo alento espiritual, um certo conforto, até no plano ético e não apenas no intelectual. É porque é um direito que se abre para o princípio da dignidade da pessoa humana, que se abre para cada um dos fundamentos da República com possibilidade de concretização. Nós tivemos a fase de declaratória dos direitos, tivemos a fase garantista dos direitos com os instrumentos de direito processual. Agora nós estamos na fase concretista do direito. A Constituição, ela tem um potencial de transformação da vida insuspeitado. O potencial transformador da Constituição brasileira de 88 tem sido, ou é, infinitamente maior do que o nosso potencial interpretativo. Nós ainda estamos, a Constituição é uma menina e moça, né, de 15 anos. Nós estamos ainda muito longe de explorar as potencialidades, as possibilidades normativas todas da Constituição. Nessa direção dos fundamentos da República, prestígio dos fundamentos, e de realização daqueles fins que estão magistralmente enumerados no artigo 3º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Não há ideário melhor do que esse. Impossível conceber, no plano jurídico, um ideário melhor do que o consagrado pela Constituição. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Número 2, garantir o desenvolvimento nacional. Ou seja, um desenvolvimento que signifique compatibilizar a riqueza do país com a riqueza do povo, sem temerária dependência externa, ou seja, com autossuficiência econômica. Número 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as distâncias, né, diminuir as distâncias sociais e regionais. E o número 4, que é entranhadamente fraternal, entranhadamente afirmativo. Promover o bem de todos, sem discriminação de sexo, de cor, idade, origem ou qualquer outra forma de preconceito. O que nos cabe é entender que esses valores, sobretudo os do artigo 3º, não são apenas autorizativos da ação governamental. Eles são impositivos da ação governamental. No futuro, nós teremos ações judiciais obrigando os governantes a adotar políticas públicas consentâneas com essas finalidades. Ou seja, alguém vai usar de instrumental jurídico junto aos tribunais para intervir nos orçamentos públicos, na feitura, na confecção dos orçamentos. E mais ainda, na aplicabilidade deles.
o cidadão terá o direito a políticas públicas rimadas com os desígnios constitucionais. O judiciário do futuro, ele será, como a própria Constituição, interventivo e dirigente. O judiciário do futuro será, como a própria Constituição, interventivo e dirigente. A Constituição estará no centro do direito, ocupando uma centralidade correspondente à sua dignidade de documento formal de superior hierarquia. E no centro da Constituição estarão os princípios consagradores desses valores de que a dignidade da pessoa humana faz parte. A democracia que possibilita, né, a quem quer que seja dizer o que quer que seja, a democracia que é esse revolver de tapetes nas esferas do poder para ver se há poeira embaixo e quem colocou, a democracia que obriga que o Estado seja um informante por excelência e primando pela excelência da informação, a ponto de tocar os debruns, vamos dizer assim, as anáguas da pura transparência. Essa democracia estará vitalizada e todos nós faremos do direito não apenas um meio de vida, mas uma razão de viver. O direito se tornará um locus, um espaço de lutas progressistas. E nós teremos o maior orgulho de praticá-lo profissionalmente. Eu concluo, como estou falando, fui convidado para falar de dignidade da pessoa humana, eu concluo com um poema também que há um tempo atrás eu fiz, está no meu livro A Pele do Ar, sobre o ser humano, que é o seguinte. Deixa eu pegar o livro, porque se eu esquecer, eu leio aqui. Ser humano, hotel de infinitas estrelas em que se hospeda o divino, síntese perfeita de sexo, emoção e tino, partícula carnal de Deus, essa totalidade do meu, do seu e dos nossos eus. Muito obrigado.